Eu gosto sempre de me apresentar com alguns lugares demarcados, né? Então, eu sou uma sapatão não binária, eu uso todos os pronomes, isso quer dizer que vocês não vão errar os pronomes. Eu sou uma pessoa branca, e, além de psicanalista, também hoje trabalho na coordenação do Chama Psi, que é o núcleo de saúde mental da Casa Chama. Para quem não conhece, a Casa Chama é uma ONG feita por e para pessoas trans, está em São Paulo, na Bela Vista. Também tenho uma prática como artista, em que eu tenho misturado, acho que tudo isso, né? Essas discussões de gênero, de sexualidade, é, decolonialidade e psicanálise. E acho que de uma maneira bem interessante tudo isso se mistura bastante. E eu acho que eu pretendo trazer um pouquinho disso tudo aqui hoje. Essa palestra, ela vai ser uma síntese um pouco do que eu já dou, uma síntese um pouco do que eu já dou no Instituto, né, que são dois módulos, né? Um deles é o conceito de sexo no Ocidente, o outro é o ensaio para uma clínica despatologizante, que acredito que sejam dois módulos que se complementam muito. Se complementam porque, quando a gente pensa no conceito de sexo no Ocidente, é importante, alguns já escutaram isso várias vezes, né, mas para outros talvez seja a primeira vez, mas a gente entender que o entendimento que a gente tem de sexo atualmente, ele é um modelo que surge no final do século XVIII e início do século XIX, que a gente chama de dimorfismo sexual, né? Ou seja, a ideia de que a gente tem dois sexos complementares, opostos, e nem sempre foi assim, né? Então, no século II, com um médico chamado, ali na Grécia Antiga, chamado Galeno, a gente vai ter um outro modelo de sexo, que era chamado de sexo único, ou monismo sexual. Boa noite, Silvia. E, e o que acontece é que nessa virada, né, que vai ter desse modelo, que era o modelo dos gregos, a gente vai ter com isso também um outro entendimento e um deslocamento dessa diferença oposta e complementar, que vai se estender para uma diferença também sociológica, por uma diferença de papéis, por uma diferença de uma essência, de uma natureza de homem e mulher, e, consequentemente, de uma natureza aí também de outras dualidades, como a natureza da diferenciação de público-privado, de natureza e cultura, e por aí vai, né? E isso vai ser muito demarcado ali com a Revolução Francesa. Eu acho que estou escutando alguém falando, estou até procurando aqui para silenciar. Gente, quem for entrando, tira o microfone do ativo, porque eu me perco se eu escuto coisa junto. Achei. Mas, enfim, então a gente tem todo um caminho, né, que vai ser desse modelo do sexo único para o modelo de dimorfismo, que ele vai, de alguma maneira, aparecendo nas formas como a gente foi naturalizando naturalizando corpos, naturalizando experiências, naturalizando aquela ideia que a gente tem hoje como algo muito comum do homens são de Marte, mulheres são de Vênus, e por aí vai. Então, quando a gente pensa no conceito de sexo no Ocidente, a gente entende que teve toda uma produção discursiva criada para se pensar, porque quando a gente fala de diferença sexual, é curioso isso. Diferença sexual, tá, enfim, é uma baita de uma polêmica, mas os discursos, como por exemplo do Preciado, Pô Preciado, quando eles aparecem fazendo uma crítica, não é uma crítica ao conceito de diferença pela diferença, mas é um conceito, é uma crítica a um conceito de uma diferença específica, que é essa de uma oposição complementar.
a gente já escutou do Freud e de outros pensadores, não só da época dele, mas também da Grécia Antiga, né? Aquela frase aquele entendimento, por exemplo, da vagina como morada do pênis. Essa ideia, né, de que há uma genital que se complementa e que essa seria a consequência dela, e que isso também vai para um psicológico, como se houvesse um psicológico específico de homens ou pessoas que portam pênis, ou de mulheres ou pessoas que portam vulva, vagina e por aí vai, né? É como se a coisa fosse escalonando para esses lugares, e com isso forjando uma ideia de uma natureza psicológica, social, e biológica também, dessa diferença dos sexos, né? Então, é importante salientar que quando se critica um conceito de diferença sexual, não se critica a diferença, mas essa especificidade de uma diferença complementar e oposicional, que é a mesma que desemboca nisso que a gente está falando, dessas dualidades binárias, de dois polos opostos. Para a Grécia Antiga, por exemplo, não era uma questão de uma qualidade, mas era de grau. Porque para a Grécia Antiga, no monismo, você tinha um entendimento de que ali você tinha, né, um sexo único e que um era desenvolvido para fora e o outro para dentro. Era uma questão de graus, não tinha essa ideia. Enfim, dá para ver mais sobre isso com o livro do Thomas Laqueur, que é o Inventando o Sexo, dos gregos a Freud, em que ele vai falar bastante disso. E enfim, acho que é talvez um dos livros obrigatórios, né, para quem está estudando gênero, sexo e por aí vai. Então, quando a gente vai entendendo, né, toda essa construção, que é uma construção heteronormativa, aí cai para esse segundo módulo que eu dou também, que é do ensaio para uma clínica despatologizante. E eu gosto de frisar um pouco desse nome, porque que eu escolho a palavra ensaio? Justamente para não ter a pretensão de que se chegue necessariamente em algum lugar. Uma vez que a gente está aqui, todo mundo forjado, né, para essas normas, como é que a gente produz algo para escapar disso? Como é que a gente produz pontos de fuga em relação a isso? E que, enfim, eu vou aqui trazer algumas de possibilidades que eu acredito que possam surgir aí. Então, eu acho que uma das coisas é a gente ir pegando todas essas invenções, né? Por isso que eu estou aqui falando de cisnorma, porque quando a gente fala de psicanálise, geralmente a gente pensa em psicanálise de gênero, psicanálise de sexualidade, psicanálise e diversidade, e por aí vai. E toda essa produção de se pensar gênero, de se pensar sexualidades, de se pensar diversidade, todas essas produções, elas são, na verdade, frutos de uma cisnormatividade, né? Então, quando a gente joga a lente para tentar pensar mais sobre essa cisnorma, sobre a branquitude, eu acho que esse caminho ele dá mais pistas de como que a gente não repete o que a gente está tentando se descolar. E eu digo isso porque nos movimentos, inclusive dentro da comunidade LGBTQIA, né, muitas das vezes a gente acaba reiterando normas quando a gente busca algumas categorizações, justamente desses lugares que a gente faz um esforço danado para sair e que, na verdade, a gente ainda não, em muitos desses discursos, a gente ainda não descolou desse lugar, né? Então, eu acho que é uma questão estratégica a gente pensar a cisnorma, assim como a gente pensar, consequentemente, também, né, a branquitude. E isso ser um lugar de tentativa de tensionamento, para que a partir desse tensionamento a gente possa, de alguma maneira, tentar produzir alguma outra coisa. Mas enquanto a gente não tiver esse lugar em evidência, em foco, eu acho que a gente fica num ponto. Maria Rita quer usa essa expressão de um ponto cego de uma posição, né? Mas a gente pode também substituir por um ponto sem perspectiva outra, né? De uma única perspectiva. Então, acho que é um pouco disso, né?
E vale salientar que a psicanálise, apesar de ter essa, visivelmente, né, esse potencial subversivo, a psicanálise ela também não tem uma blindagem a isso tudo que a gente está colocando. Não existe uma blindagem ao sistema. Ou se reconhece o sistema para tentar fazer alguma coisa a partir daí, ou você já está tão inserido que você nem percebe, né? Esse perspectivismo. E, e aí a psicanálise ela também vai ter conceitos, muitos conceitos, que vão cair nesse sistema também. Ou então ela vai ter interpretações, leituras, que vão cair nesse sistema também. Ou ela vai ter usos que possam cair nesse sistema também. Quando eu falo desses usos, eu sempre volto numa passagem que tem naquele livro das clínicas públicas de Freud, que me surpreendeu muito, principalmente quando eu fui pensar sobre clínica gratuita nos espaços e, e de como essa gratuidade não dá conta se a gente não tiver junto dessa gratuidade um pensamento ético e político e, e estratégias políticas também de como é que a gente, de que tipo de uso que a gente vai fazer da psicanálise. Dito isso, porque na ascensão do nazismo, a gente teve um movimento em Viena muito assustador, não só, né, mas muito assustador de uma cooptação das clínicas gratuitas, das clínicas públicas, em que os nazistas ou desmancharam essas clínicas, ou eles cooptaram e transformaram essas clínicas numa ferramenta de adequação de corpos, ou de domesticação de corpos. Então, a gente imagina o que é, né, uma adequação de corpos, usando a ferramenta, usando a psicanálise, para, de alguma maneira, adequar aquilo ao regime nazista. Né? Que tipo de produção deve ter sido feita com esses corpos. E, e aí, pensando, né, nesses conceitos que estão imersos também nesse sistema, e aí, quando eu falar sistema, a gente pode pensar no sistema com C, né, de cisnormatividade, de cisgeneridade, porque o sistema e a cisgeneridade, a cisnormatividade, eles são análogos, né? Tem mais alguma coisa ligada aqui? Pronto. A gente tem talvez um dos mais polêmicos, ainda seja a diferença sexual. Tem vários outros, né? A gente consegue encontrar polêmica em alguns textos, principalmente nos da sexualidade feminina e feminilidade. De um lugar também que aí eu aconselho muito ao texto do Deslocamentos do Feminino, da Maria Rita Kell, para entender conceitualmente, teoricamente, contextualmente, de que lugar o Freud está falando e também, a partir daí, poder refutar algumas teorizações, né? Mas é importante entender de que contexto está sendo falado, não numa lógica de justificativa, mas de compreensão para a crítica. E acho que um deles é a da própria diferença sexual, né? Que como eu coloquei, tem uma confusão entre diferença sexual, consequentemente, uma confusão entre dimorfismo e diferença, porque não é sobre apenas uma diferença, mas uma diferença posicional oposta e complementar. E essa diferença posicional, ela de uma certa forma, né, do dimorfismo, quando a gente fala de diferença sexual, a gente está falando de dimorfismo, né, que é esse modelo de sexo da pós-revolução francesa, esse modelo, ele, ele é o próprio sistema heteronormativo, né, de uma lógica que se espera como consequência o ato sexual reprodutivo, procriativo. Então, eu fico aqui pensando, né, sobre a gente, de alguma maneira, localizar na história um pouco do que foi essa diferença sexual, como que ela vai se construindo. Hoje em dia, por exemplo, se a gente saiu de humorismo sexual, passou por um dimorfismo sexual, hoje em dia a gente vai ter uma galera na biologia contemporânea falando de um outro entendimento e outra leitura, por exemplo, de sexo. Né? Na biologia contemporânea, por exemplo, a gente vai ter um pessoal trazendo a ideia de sexo 3G,
por exemplo, né? Ou seja, não é mais só a genital, mas a genital, ah, a, a, a genética, as gônadas, né? A gente está falando de hormônios, a gente está falando de cromossomos, a gente está falando de genitália, e isso tudo vai compondo o que a biologia vai chamar de sexo. Então, tem um lugar muito mais complexo hoje em dia para se pensar nisso. E só com essas três, né, com essas três categorizações, a gente já sai de uma naturalização de um sexo binário, né? Então, é importante a gente ir voltando na história para a gente entendendo também como que houveram inaugurações de conceitos em determinados contextos. Inclusive, por exemplo, que a gente fala também no módulo, agora eu não lembro se é no primeiro ou no segundo, mas da invenção da heterossexualidade, que é o título, inclusive, de um livro, Jonathan Ed Katz, que fala, por exemplo, dessa história da psiquiatria, nessas categorizações, nessas catalogações, e nessas fiscalizações também, né, do que seria uma prática sexual normal ou não, consequentemente, uma identidade sexual normal ou não, né? A identidade aqui também colocada como uma produção da psiquiatria, e aí, quando a gente vai localizando historicamente, a gente vai percebendo que muitas das teorias que são baseadas nesses pontos específicos, se a gente não leva em consideração a história, a gente fica até com dificuldade de tensionar esses lugares ditos como verdade. Então, é importante, acho que uma coisa muito positiva que tem acontecido, e sei que isso não é uma percepção só minha, mas é desses tensionamentos, desses lugares de saber, da própria academia, por exemplo, né? Da filosofia, das escolas, né? Esses lugares de saber que tinha uma certa soberania como algo que é irrefutável de uma verdade branca, europeia, cisnormativa. Esses lugares estão cada vez mais sendo tensionados e, e com isso a gente vai também tendo uma possibilidade de abertura para escutar outros lugares, de outras formas, que estão trazendo outras perspectivas. E quando eu falo isso, não é nem só de tensionar a psicanálise, o Freud. O Freud, propriamente dito, ele já se tensionava bastante, né? Mas da forma como a gente lê o Freud. O que a gente pode estar reproduzindo dessa lógica colonial na maneira como a gente lê, na maneira como a gente escuta, na maneira como a gente traz verdades, ou da maneira como a gente também se esquiva, né, de conflito. É importante a gente ter sempre num, num horizonte que a gente propõe sempre uma lógica contra-hegemônica, mas para isso a gente precisa discordar. A importância de discordar para a gente manter uma lógica contra-hegemônica. Porque a hegemonia é exatamente esse lugar do discurso único. E lembrar da dificuldade que é fazer isso. Da dificuldade que é sustentar o conflito. Até porque a gente é constituído dessa forma. Nós somos conflitantes. E talvez grande parte da dificuldade de lidar com o fato de sermos conflitantes seja essa dificuldade binária, né? Quando a gente fala de binário, a gente não está se referindo só, porque agora tá muito na moda isso, né? Eu, por exemplo, acabei de me apresentar com uma pessoa não binária, né? Mas a gente não está falando de gênero necessariamente, a gente pode estar falando de tudo, a gente pode estar falando de bem e mal, de bom e ruim, né? Isso tudo permeia essa lógica binária. Mas, enfim, a importância de como que a gente vai ler Freud, né? Qual que é a nossa responsabilidade enquanto psicanalistas, para que tipo de psicanálise a gente vai produzir, que tipo de clínica a gente quer fazer, e por isso também a importância de ler outras coisas que não só psicanálise. Ler outras produções de outros lugares, de outros corpos, de outros saberes. E
talvez principalmente de saberes desses corpos ainda colocados como esses corpos marginalizados, ou dos corpos que foram estigmatizados, ou patologizados, ou dos corpos viciados. O que a gente pode escutar disso? Como é que a gente pode torcer as nossas perspectivas? E com isso a gente vai construindo um compromisso ético, um compromisso político, com o nosso exercício de escuta. O Paul Preciado, ele traz naquele texto dele do Eu Sou o Monstro que Vos Fala, que foi um texto numa conferência, que acabou virando um livro. Ele está falando ali com um monte de psicanalistas e, enfim, é muito interessante. Se vocês puderem ver também o vídeo, é muito interessante. Mas que ele fala, né, da diferenciação, por exemplo, da reflexão sobre a gaiola, quando ele diz, né, que ele saiu de uma gaiola para uma outra gaiola, mas do reconhecimento da condição da gaiola. E ele coloca isso como um lugar de diferenciação, de sair dessa gaiola, dessas normas, para possíveis outras gaiolas, né? E de que o diferencial disso é justamente reconhecer a condição de gaiola e saber de qual gaiola está sendo falado. Por isso também essa importância da gente nomear a norma, nomear a gaiola, reconhecer a gaiola. Nas palavras dele, reconhecer o aparato político em que estão inscritos. E enquanto a gente não faz o movimento desse reconhecimento de qual aparato político a gente está inscrito, a gente fica naquele lugar de uma alienação e, consequentemente, de uma manutenção de um privilégio, porque parte do privilégio é esse não precisar saber ou pensar sobre. E com isso a gente fica numa reiteração da dominação, das violências e desse lugar, desse projeto colonial. Enquanto a gente não se debruça para pensar a cisnorma, a branquitude, a gente vai sempre incorrer no erro de reiterações de violências sistêmicas dentro e fora da clínica. Alguns exemplos, né, do que pode acontecer, por exemplo, na clínica, é que quando a gente não se havê com isso, não se responsabiliza com isso, não amplia a percepção em relação a isso, a gente pode ter por parte, e aqui eu estou trazendo erros de coisas que eu escuto o tempo inteiro, que é de algumas perguntas ou algumas investigações que muitas vezes vai falar mais sobre a curiosidade do analista do que, por exemplo, de um enunciado que tenha sido colocado na sessão, como, por exemplo, sobre o nome morto. Se isso for trabalhado junto com o analisante, não tem problema nenhum, mas às vezes isso aparece na primeira sessão. Eu já escutei isso inúmeras vezes. Num lugar que, para mim, remete mais a uma curiosidade, porque não deu tempo nem de aparecer nada ali, uma curiosidade do analista do que necessariamente um lugar de uma demanda, de um enunciado colocado. Ou então, quando vem aquela pergunta, né, de desde quando se descobriu o trans? São algumas perguntas que elas talvez só façam sentido dentro da cisnorma. Né? Eu tenho um trabalho eu fiz uma videoarte que chama Ficamos por Aqui, em que eu simulo uma sessão de análise, que eu interpreto o analista, e aí é uma câmera fechada, né, em que eu recebi relatos de pessoas trans falando sobre violências que elas vivenciaram no set, na clínica, por psis, né, em especial psicanalistas. E aí eu crio um roteiro em que eu reproduzo esses diálogos na cena. E, é realmente gritante. Depois eu posso mandar o link para vocês, o pessoal do Dallas, se quiser enviar. Mas é muito gritante como que grande parte das violências que acontecem ali, elas realmente são violências de alguns lugares como um lugar pré-discursivo. Se supõe alguma coisa daquele outro. Se supõe algo e depois que se supõe algo, se diagnostica.
E isso é uma prática, reflexo muito forte de como essa psiquiatria que o Freud quis se descolar fazia. Uma das coisas mais subversivas que o Freud faz é justamente esse lugar reativo que ele tem com a psiquiatria da época dele, século XIX. O discurso psiquiátrico. Freud ele vai na contramão desse lugar. É, enfim, alguns lugares eu acho que são muito comuns de se encontrar numa clínica com esse ruído tão grande da cisnormatividade. E isso para várias coisas, para várias coisas. Fico aqui pensando um pouco que para a psicanálise também em algum momento tem essa passagem, né, do Freud colocar que não está preocupado no que é uma mulher ou no que é uma mulher, mas em como que ela se torna uma mulher. Isso vai até de encontro com uma frase que foi falada uns 10 anos depois pela Simone de Beauvoir, né? Então, se nasce mulher, torna-se mulher. Mas ali o interesse seria de como se torna. Tem lugares interessantes aí. Mas mesmo essa frase, que também tem um lugar interessante, de como que ela, né, naquela travessia árdua dela, edípica, ou da bissexualidade, como é que ela chega, como é que ela se torna mulher, nesse lugar há uma, há uma crença de que se chega em algum lugar. E essa crença é uma crença cisnormativa. Quando que alguém se torna mulher, cis ou trans? Quando que alguém se torna alguma coisa? Qual que é o momento de passagem que alguém se torna, opa, agora sim, agora foi. Não é à toa que a gente tem tantos rituais para isso. Quando alguém se torna. Né? É, isso também dentro da comunidade, das comunidades trans, por exemplo, né? É, é, quais são as prescrições dentro das transidentidades? Quais são as prescrições para alguém ser ou não trans? Outra briga que a gente fez aí com a psiquiatria, em que você precisaria ter quase que um roteiro, né, que você dê as respostas que o psiquiatra quer escutar, para você ser considerado trans de verdade. Quais são as prescrições? O que faz de uma pessoa ser trans ou não? Eu, por exemplo, acabei de me apresentar como uma pessoa trans, uma pessoa não binária. É se hormonizar? É ter um pronome X ou Y? É ter um nome X ou Y, um nome dito masculino, um nome dito feminino? É a roupa que se usa? É alguma intervenção no corpo? É um jeito de andar? Enfim, né? O que é isso? Em que momento que se dá isso? O que é transicionar? Está indo da onde para onde? Então, esse lugar, esse ponto de chegada, que tanto na Simone de Beauvoir quanto no Freud vai acontecer, é um lugar que a teoria queer vai questionar muito, porque ele é um lugar da cisnorma também, que se pressupõe um ponto de chegada, sendo que na teoria queer tem uma que a gente chama de temporalidade queer, né, que vai fugir dessa noção de linearidade do tempo, que é uma noção também cisgênera, também cisnormativa, né? Essa noção de que há um começo, um meio e um fim. Isso é, de novo, voltar para a lógica colonial. Eu falo às vezes brincando, né, com o pessoal que por exemplo, se alguém me convida para uma festa exclusivamente de lésbicas, eu vou chegar e eu vou ser bem recebida e tudo certo. E eu fico me perguntando, se algum dia chegar com um pronome masculino, será que eu continuo sendo bem recebida? Será que o entendimento, será que o código ali ele muda? Eu trago muito esse exemplo porque isso aconteceu recentemente com o Formigão. Se vocês puderem depois dar uma lida no que ele escreve, é uma pessoa que eu gosto muito de ler e que, sem dúvidas, é um dos lugares que eu bebo para ir formando também os meus pensamentos críticos. E ele se intitula O Sapatão. O Sapatão. E vai tensionando, inclusive, os movimentos
internamente como são. Justamente porque a fixidez, ela é uma característica da colonialidade, da lógica colonial. A fixidez. A inércia. Esse lugar que você chega num lugar e você se mantém nesse lugar. E é isso. Né? Então, pensando um pouco também na temporalidade queer, a gente vai entendendo que até esse ponto de chegada, ele é uma ficção. Tá? Então, acho que uma das coisas importantes, né, que eu estou tentando trazer, espero que alguma coisa esteja reverberando aí, tensionamentos já estejam acontecendo, mas dessa importância, né, primeiro, numa clínica, conhecer a teoria psicanalítica, mas não só, conhecer também a regra do jogo. Eu costumo falar que a regra do jogo, ela é transfóbica e ela é racista. Na dúvida, sim, foi. Porque essa é a regra do jogo. O grande esforço é, primeiro, reconhecer qual que é o jogo que está sendo jogado para poder mudar essa regra do jogo. Você precisa saber que jogo está sendo jogado. O sistema que a gente está inserido, ele é um sistema cisnormativo. Isso está posto. A maneira como a gente se organiza, a nossa lógica de pensamento, isso tudo está permeado por esse mesmo lugar. Como eu falei, a própria psicanálise ela não tem uma blindagem a isso. Né? Cabe de dentro dela a gente tentar também ir criando esses tensionamentos para, de uma forma de dentro, e provocando deslocamentos para outros lugares, de outras formas, de outras produções. É, a questão da palavra da diversidade, eu sempre pontuo como um lugar que me incomoda, porque a gente fica o tempo todo frisando e pensando, né, e com uma preocupação muito grande em tentar saber, por exemplo, quais são as diferenciações dos termos, né, por exemplo, de travesti para mulher trans, né? Ou então tentar conhecer os novos nomes que estão aparecendo, ou quais os pronomes se usa. E com isso, a gente vai se perdendo num lugar que nem deveria ter essa rigidez, justamente porque são tentativas de escape. E por isso que eu costumo trazer mais para os lugares das invenções dessas normas que foram colocadas e naturalizadas, para que a gente comece a fazer essa torção nos lugares que, por exemplo, se a gente entra com essa mesma lógica, até para pensar nas experiências das transidentidades, por exemplo, a gente pode ter reiterações dessa lógica colonial, dessa lógica binária, dessa lógica cisnormativa nesses corpos também o tempo inteiro. Quando, por exemplo, a gente pede uma espécie problematiza, né, pede uma prescrição do que é ser ou não trans, quem que é ou não trans de verdade. Essa busca por uma verdade. E, na verdade, de certa forma, o que a gente está entendendo é que essa cisgeneridade, essa cisnormatividade, ela é uma grande neurose, de uma busca por uma verdade, de uma busca por uma fixidez, de uma busca de uma coerência. A Helena Vieira, outra pessoa aí que anotem o nome dela, eu também bebo muito para ir compondo os meus pensamentos críticos acerca das coisas. Ela tem muitas aulas online, gratuitas, né? Mas a Helena Vieira, ela teve uma fala recentemente que eu vi no acho que no Instagram dela, que eu anotei para trazer para vocês, que eu gostei muito, que ela pergunta, né, qual fio conduz à opressão do trabalhador do camelô, da mulher que sofre violência doméstica, da travesti espancada, o que temos em comum? O que torna essas violências né, um comum? E aí ela diz, né, que o poder que nos mata, ele é o masculino, o branco, o médico, o jurídico.
e o cisgênero. E este poder está em aliança, e nossas subalternidades estão desaliançadas. Se não formos capazes de nos tornarmos uma multidão de subalternos contra o poder que está em aliança, seremos destruídos e engolidos pela burrice. Eu gosto muito dessa fala da Helena Vieira, porque ela faz essa torção, né, de trazer, olha, a gente tem um lugar que está em aliança e que está ganhando. Politicamente a gente viu isso, da organização que tem dentro dessa lógica e de como que a gente não conseguiu se haver com isso. Eu realmente acho que é um trabalho muito mais difícil porque a gente está numa lógica contra-hegemônica. Então a gente precisa sustentar as diferenças, a radicalidade da diferença, a gente precisa sustentar o conflito, a gente precisa sustentar as discordâncias. É um lugar muito mais difícil. Mas talvez seja o único possível para a gente sair, para a gente escapar dessa lógica colonial. É, e então falar sobre essas normas é, é uma estratégia, né? Não falar sobre ela é justamente fazer a manutenção dessa aliança que nos mata. Reconhecer a própria branquitude não é se tornar refém ou, de alguma forma, se reduzir a um traço, como a gente já escutou muito por aí. Reconhecer a própria branquitude, por exemplo, é uma condição necessária para tensionar essa lógica colonial. A J. Mombassa, mais um nome, anotem, ela tem um texto, né, que é o rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência. E ela diz que para se fazer essa redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência, é preciso nomear a norma como o primeiro passo. E aí, nas palavras da J. Mombassa, ela vai dizer: porque a norma é o que não se nomeia, e nisso consiste seu privilégio. Nomear a norma é devolver essa interpelação e obrigar o normal a confrontar-se consigo próprio, expor os regimes que o sustentam, bagunçar a lógica de seu privilégio, intensificar as suas crises e desmontar a sua ontologia dominante e controladora. Porque se não for tensionado, não há laço, não há um encontro. Ontem eu escutei uma frase da Sueli Roni que eu gostei muito, que ela falou, né, que era preciso desmanchar a hierarquia para viver o encontro. Eu gosto de pensar nisso, eu gosto de pensar que do encontro, né, é possível produzir alguma outra coisa. E pensando na clínica também, né? Isso tudo é pré-condição para uma clínica, principalmente numa clínica com corpos ditos de vivências de margem, à margem, né? É, tem uma tem uma etnóloga que eu gosto muito e que eu costumo trazer ela bastante. E aí voltando, né? Quando eu falo da gente pensar na psicanálise para além da psicanálise, mas trazer outros saberes de outras áreas, de outros lugares, que é a Jeane Favre Saada, não sei pronunciar o nome dela. Deixa eu jogar ela aqui no chat para vocês, só para não ficar tão. Porque essa pronúncia é mais difícil, né? Eu falei Helena Vieira, falei J. Mombassa. Pronto, foi. Ela é uma etnóloga que ela vai ter um texto muito interessante, que eu acho que chama Ser Afetado, em que ela vai fazer uma diferenciação entre observar e participar. Então, para ela, observar, a observação, ela seria
a pretensão de você formular um conhecimento científico em cima de alguma coisa, pautado nas coisas que ela também já conhece, né? Então, a partir do que ela já conhece, da linguagem dela, né? Formular um conhecimento científico do que ela observa. E participar seria abrir-se para a possibilidade de afetação. A afetação para ela, né, no conceito que ela está ali desenvolvendo, né, não tem a ver com um sentimento ou uma empatia ou lugares da emoção, né? O ser afetado para ela está relacionado a uma disposição e não um sentimento. É uma disposição a algo. Nas palavras dela, né? Aceitar ser afetado supõe, todavia, que se assuma o risco de ver seu projeto de conhecimento se desfazer. Vou deixar aqui para poder escutar um pouquinho vocês também. Acho que eu passei por muitas coisas nessa uma hora, mas eu trouxe essa última frase dela porque eu acho que ela vai de encontro com a proposta de quando a gente pensa a psicanálise e a cisnorma, né? De que há algo desses saberes que estão é, calcificados e que se a psicanálise ela não se atém a, como diz a Maria Rita Kellner, a escuta do emergente, do que está por vir e não só do recalcado, né? Psicanálise não só como a escuta do recalcado, mas com a escuta do emergente, a gente perde o que é de mais precioso na psicanálise, pelo menos para mim, né? Que é justamente essa possibilidade radical da clínica e do encontro com aquilo que a gente não faz a menor ideia do que é com o desconhecido, tanto nosso quanto do outro. Porque o encontro na clínica, ele sempre é o encontro do nosso desconhecido com o desconhecido do outro. E se a gente não corre esse risco que ela propõe, de ver o seu projeto se desfazer, a psicanálise ela não aconteceria. Porque é a condição da transferência isso, para acontecer o que acontece. É, bom, é isso. Queria escutar nesses 10 minutinhos de vocês aí. Não sei o que tem atravessado, não necessariamente perguntas, mas o que atravessou vocês, ou se vocês fizeram algum link disso que eu estou falando com outras coisas. Como é que reverberou esse corpo? Como é que foi esse, essa uma hora de falação ininterrupta minha aqui?